sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse nosso retiro sobre as parábolas de Cristo, iremos considerar agora, nessa segunda meditação, uma das parábolas de Jesus Cristo mais conhecidas, pela sua beleza, pela sua expressividade, que é a parábola do filho pródigo. Pródigo, como bem sabemos, significa gastador, esbanjador. O Papa Francisco insiste em chamar essa parábola do pai que tem 2 filhos, porque ele acha que a figura central não é o filho, mas o pai da parábola. E Jesus cria essa história para mostrar como se torna vazia, degradante a vida longe de Deus, e como é necessário um retorno à casa do Pai, através da conversão de vida, para se estar bem, com paz na alma, profundamente feliz e realizado. E meditemos nas belas palavras de Jesus Cristo, considerando-as por partes. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que chama a atenção logo no começo da parábola é a ingratidão desse filho. Suas atitudes são de um tremendo egoísmo, de uma incrível arrogância, que se manifesta na falta de consideração e desprezo por seu pai. Se repararmos bem, esse filho mais novo pede a sua parte da herança sem que o pai tenha morrido. Não quer mais saber do seu pai, não quer fazer mais parte da família, quer uma independência total, até mesmo do amor, que sempre exige correspondência, fidelidade. E o pior é que não abdica do dinheiro do pai. É como se dissesse ao pai: você morreu para mim, mas eu quero o teu dinheiro, pois parte dela é minha. Há muitos estudos feitos sobre essa parábola. Teve um estudioso que passou ali no Oriente Médio fazendo pesquisas. Uma pesquisa que ele fez: o que aconteceria se um filho falasse isso para o seu pai? E como naquela região o pessoal é bem agressivo, a maioria das respostas era: o seu pai o espancaria. Porque uma proposta dessa é tão absurda, né? Dá minha parte da herança. E por que o filho age assim? Porque quer dispor da sua herança como bem lhe apetece, quer se ver livre da dependência do seu pai, livre de tudo, porque só pensa em si mesmo. Muitas pessoas hoje em dia entendem a liberdade dessa forma, confundem a liberdade com o egoísmo. O importante para elas é poder decidir fazer o que querem sem que ninguém lhe venha dizer nada. Ser dono do seu nariz, trilhar os seus próprios caminhos e colocam o eu acima de tudo. A gente vê coisas absurdas hoje em dia. Conheço um senhor que, de repente, a esposa que foi estudar Direito na Faculdade Federal de Santa Catarina,
Um belo dia chega, estou indo embora. Mas por quê? Quero ser livre. E tinha 2 filhinhos, né? E foi embora. Quero ser livre. Falou, que coisa mais absurda, né? Bem casado, o marido empresário, bem sucedido, que era atencioso com ela, né? E quero ser livre. Porque vive pensando nas suas coisas continuamente. O egoísmo leva a isso. A ficarmos pensando nos meus projetos, a minha realização, os meus sonhos, os meus programas, os meus interesses. E esse egoísmo faz com que as pessoas se fechem aos demais, às necessidades da sua família, aos interesses legítimos dos seus filhos, aos sentimentos das pessoas que encontram ao seu lado, e vivem fechadas em si mesmas, e não vivem para Deus e para os outros, mas somente para si. E não pensemos que isso acontece apenas com os outros, porque essa tendência ao egoísmo é muito forte em todos nós. E não é verdade que muitas vezes nos polarizamos para conseguir fazer as coisas que nos interessam, os nossos gostos, e fazemos animadamente, com entusiasmo, as nossas coisas. Depois nos falta energia para ajudar os outros, para fazer os que os outros gostam, para atender os interesses dos demais. Não é verdade que muitas vezes os nossos pensamentos ainda gravitam na órbita dos nossos deveres, do nosso trabalho, dos nossos cursos, das nossas ideias. Ficamos muitas vezes com a imaginação e sonhos girando sobre nós mesmos, sobre a nossa imagem, a nossa carreira. Podemos passar um longo tempo pensando em nós mesmos, sem lembrarmos de Deus. Às vezes até mesmo algumas pessoas chegam a tal nível de egoísmo que nem lembram da família, dos amigos, sem agradecer as coisas que Deus nos concede, sem falarmos com Deus. E essas pessoas pensam pouco nos outros, de como dar alegria a alguém, como prestar um serviço a outro, como ter um detalhe de carinho. Às vezes, por egoísmo até, podemos fechar a cara quando alguém nos pede um favor, até mesmo, não sei, a mãe, a esposa, que fazem tanto por vocês e por nós, e sentimos até dificuldade de renunciar aos nossos planos para dar uma mão a alguém, para estudar junto com o filho, para visitar um amigo que está doente, para no fim de semana fazer planos com a família, tendo a iniciativa de encontrar um plano interessante para a esposa, para os filhos. E às vezes procuramos o reconhecimento, o aplauso, e é o que nos move a fazer tantas coisas, às vezes os cursos que nós fazemos. Então, o egoísmo é algo que está muito arraigado em nós. É uma vertente da soberba, com amor próprio desordenado, e que é fonte de todos os demais pecados. Voltando à parábola, o filho menor, o filho pródigo, decide romper os laços que prendiam a seu pai. Pensa que limita a sua atuação, impede-lhe de experimentar novas sensações, de curtir a vida. E é por isso que muitas pessoas rompem os possíveis laços com Deus. Os laços da vivência cristã, da coerência de vida, elaboram a sua própria crença, porque não exige compromisso com nada, nem com ninguém, só consigo mesmo. E a gente vê coisas absurdas acontecendo hoje, pessoas que não querem namorar, não querem casar, porque exige empenho, fidelidade, outros que não querem ter filhos, dá muito trabalho. E
Você fala, que coisa mais absurda. Querem dispor dos bens e dos talentos que Deus lhes deu para o seu próprio bem e querem gastar e esbanjar os dons que receberam de Deus sem nenhuma preocupação, sem nenhum critério. Aquele filho pródigo faz uma verdadeira loucura, porque não reconhece como era bom estar junto do seu pai, experimentar o amor paternal verdadeiro, o amor imenso que o pai lhe tinha, desfrutar da diversão saudável em família, que produz alegria, enobrece a existência, até saborear os cuidados e atenções que tinham com ele, do alimento farto à mesa, do cuidado com a sua saúde, com a sua vestimenta, do verdadeiro interesse por ele. E acontece que também nós, às vezes, não nos damos conta de como é bom poder estar junto do nosso Pai Deus, e de que nos deu tudo, a vida humana, a vida espiritual, o seu infinito amor, o alimento sobrenatural da Sagrada Eucaristia, os meios para termos uma vida excelente, a fé cristã, tudo isso para sermos uma pessoa melhor, cheia de qualidades, para estarmos bem, felizes, realizados. Nós cristãos deveríamos dizer, eu sou uma pessoa privilegiada, mas às vezes cometemos a loucura de querer nos livrarmos dessa dependência paterna. E o filho pródigo preferiu ir para longe do seu bom pai, para o seu mundo sem seu pai. Nós podemos ir também para o nosso mundo sem Deus. Podemos ter uma vida afastada de Deus. E o filho mais novo viveu dissolutamente, gastando dinheiro em festas, orgias, bebedeiras. E não é nada difícil que muitas pessoas que se afastam de Deus acabem cometendo os mesmos erros e pecados, pois longe da família de Deus, em más companhias, é muito fácil se perverter. E nós também somos capazes de cometer todos os erros e horrores se nos afastamos de Deus. São José Maria dizia isso na sua humildade: eu me sinto capaz de cometer todos os erros e horrores da pior pessoa do mundo se eu me afasto de Deus. Sem Deus, e veja o que São José Maria comenta: Deus confiou seus dons à frágil e débil liberdade humana. Embora sejamos sem dúvida assistidos pela força do Senhor, os nossos maus desejos, o nosso comodismo, o nosso orgulho repelem por vezes essa assistência e levam-nos a cair em pecado. Também nós podemos cair nesse erro quando buscamos só o nosso gosto pessoal, os prazeres da vida, as coisas que nos agradam, que brilham, as posses, as diversões, os prazeres, o sucesso. O filho pródigo preferiu escolher bens efêmeros, passageiros, limitados, até mesmo falsos, e deixou-se levar pelas paixões desordenadas, iludido pelas aparências, invertendo os seus valores. E o que ele experimentou? Tristeza interior, insatisfação, pobreza e a perda da liberdade que tanto ele queria. A amável autoridade do pai foi substituída por uma amarga escravidão, primeiro das próprias paixões, depois do domínio das pessoas que não lhe amavam nem lhe apreciavam. Está muito bem descrito isso na parábola. Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou
para os seus campos para apacentar porcos e desejava encher o estômago com as alfarrobas, com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Como está bem descrito, né, por nosso Senhor, como está bem representado o que acontece quando uma pessoa se afasta de Deus. Tinha sido enviado para cuidar dos porcos e desejava comer alimento dos porcos, e nem isso lhe davam. Pode parecer dura, mas é verdadeira. A nossa vida literalmente se torna uma porcaria sem Deus. Um estudo e uma profissão egoísta, em que se busca apenas o brilho pessoal, uma porcaria. A busca do prazer sensual que escraviza a pessoa no mau comportamento e a degrada, uma porcaria. A busca desenfreada da vaidade que torna as pessoas vazias, fúteis, uma porcaria. Uma preguiça que torna a vida aborrecida, sem graça, uma porcaria. Então a fome do filho mais novo, que ele passava fome, é o símbolo da fome da alma quando se afasta de Deus. Nós ficamos insatisfeitos. E representa isso, a perda dos maiores dons de Deus, da sua graça, da sua companhia, da herança eterna. E quando se comete um pecado grave, se revive a parábola do filho pródigo, se dissipa tudo, nada fica dos bens que tinha adquirido, termina as reservas das suas orações, dos seus esforços, tudo arruinado, tudo jogado fora. Então, o pecado é o oposto à liberdade, pois escraviza o homem, degrada o homem. Isso aconteceu com o filho pródigo. Encontrou-se triste pela amargura do seu mau comportamento, angústia pela fome que sentia, a sua liberdade estava morta. Faltava-lhe tudo: o pão, a casa, amizades, o amor, a dignidade, o respeito por si mesmo, principalmente a esperança. E quando nós pecamos, talvez possamos dizer: mas eu não quis ofender a Deus. E a gente pode até se desculpar dizendo: eu só queria satisfazer uma curiosidade, satisfazer os meus sentidos, eu só queria ir atrás da minha ambição, eu só queria aplacar um desejo de vingança, eu não tinha intenção de ofender a Deus, nem me passou pela cabeça isso. E aí está o problema. E muito bem dito, nem passou pela sua cabeça. Deus estava esquecido. Não seria mais correto dizer: eu empurrei a Deus para o esquecimento? Evitei a sua presença para pecar, para fazer o que me apetecia no momento? Se eu estivesse na presença de Deus, eu faria o que eu fiz. Mas graças a Deus, o filho pródigo, o gastador, acaba caindo em si. Caindo, porém, em si mesmo, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ainda nesse momento ele está um pouco egoísta, né? Tá dizendo, como eu estou sofrendo aqui, até os empregados do meu pai têm mais. Mas aí ele começa a olhar para o pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já começa a pensar no pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele cai em si. Estou longe do meu pai, estou me portando de uma forma indigna, não como um filho do meu pai. Também percebe, estou infeliz, estou passando fome. E
percebe a tremenda enganação em que tinha caído. E sua conversão começa quando pensa na casa do Pai, no amor do seu Pai, e se arrepende e decide voltar. Nós também devemos sentir essa necessidade de voltar ao Pai. Se caímos em pecado grave, de confessar o quanto antes e de não continuar caídos. Às vezes, na direção espiritual, eu falo para as pessoas, muitas pessoas comentam que quando caem, aí continuam caindo. Né? E eu falo, lembra da parábola do filho pródigo, né? Que ele caiu em si e começou o caminho de volta para a casa do pai. Eu não imagino o filho pródigo, depois que ele caiu em si, falando assim, já que eu estou voltando para a casa do pai, então vamos parar aqui nesse bar, dar uma bebedinha, né? Vamos pegar mais mulheres aqui, vamos fazer outras coisas. Não, ele estava arrependido mesmo, sinceramente arrependido. Estava voltando. Então, claro que a casa do pai é a confissão, mas eu já estou voltando. Mas eu vou rezar assim, nesse estado, né? Reza, porque você já está voltando. Faz uma oração de arrependimento, de contrição. Estou voltando. Não vou continuar caindo, não vou continuar fazendo besteira. Estou voltando. Vou procurar voltar o quanto antes. E procurar a confissão o quanto antes. E como termina a parábola do filho a parte do filho mais novo, né? Depois tem o filho mais velho também na parábola, que ele foi para o seu pai, e o seu pai, quando ainda o avistou longe, saiu correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e encheu de beijos. Quando o filho diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai está tão feliz que, né, escuta, é claro, mas ele começa a dizer para os servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, porque ele parecia mais um mendigo, né? E trazei também o bezerro cevado, vamos matá-lo, comamos e regozijemo-nos, pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É a imagem do Pai Celestial. Esse Pai não existe na vida real, no mundo, né? Mas é o Pai Celeste, que nunca manda, pede, suplica, se rebaixa. A única lei que ele impõe é a lei do amor, não quer os seus filhos junto deles obrigados, mas sim livres por amor. Na casa de Deus, cada um tem que estar ali porque quer, porque tem vontade de amar a Deus, seu Pai, corresponder a seu amor. E o nosso Deus é um Deus que perdoa tudo. Quando nós voltamos para Ele arrependidos, o filho pródigo, normalmente podemos pensar, e alguns padres da igreja pensam assim, né, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, que ele devia voltar tremendo para casa. Como meu pai vai me receber? Então teme a repreensão. Mas o pai lhe abraça, lhe enche de beijos, se joga no pescoço do filho, aperta-o contra o seu peito, sem importar com o cheiro do filho, que cuidava de porcos, fedor de chiqueiro, que exalava das suas roupas. E Deus sempre nos espera como o pai da parábola do filho pródigo, de braços estendidos, ainda que não o mereçamos. Basta que nos arrependamos dos nossos pecados e voltemos para a casa de Deus. Há uma imensa alegria no céu por um pecador que faz penitência. E o Pai devolve-lhe a dignidade, que está representada na parábola com a roupa nova, com o anel da família. Torna-se filho. Novamente filho.
Esse meu filho estava perdido e foi achado. Esse meu filho. Vamos considerar rapidamente o filho mais velho. O mais velho volta para casa e vê, né, a festa que está sendo dada para o filho mais novo que voltou. E aí pergunta para um dos empregados, né, o que está acontecendo, e ele diz que o pai mandou fazer uma festa porque o filho mais novo tinha voltado para casa. Aí o filho mais velho, resumindo a parábola, não quer entrar. E o pai tem que sair para chamá-lo, para buscá-lo. E ele trata mal o pai. Há tantos anos que eu estou contigo e te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito, para eu me regozijar com os meus amigos. Porém, vindo este teu filho, não foi meu irmão, né? Teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mas mataste-lhe o bezerro cevado. Então, o filho mais velho é mesquinho, né? Um amigo do pai. Queria um cabrito para festejar com os amigos, e por que ele não disse? Nem precisava dizer, podia pegar, né? O pai vai falar, tudo que é meu é teu, tudo que, né? Mas ele age como um empregado, não como um filho, e quer o pagamento. E como o pagamento não chega, porque o pai considera que tudo é dele também, ele guarda a mágoa do pai. Há tantos anos eu te sirvo e nada. Então ele vai contabilizando os serviços que prestava a seu pai. Os dois filhos precisam de conversão. Um queria uma liberdade sem compromisso, e o outro queria compromissos sem liberdade, sem amor. Um queria uma liberdade sem obediência, o outro obedecia sem liberdade. O filho mais velho tornou-se um servo distante, um mau filho, um péssimo irmão. O egoísmo lhe faz invejoso, endurece o seu coração, o fecha a seu pai, ao irmão. Faltava o amor ao fazer as coisas. Isso também pode acontecer na nossa vida. Essa falta de amor. São José Maria diz numa instrução que ele escreveu para os jovens, mas serve para todos nós. Ele dizia, coloquemos a Cristo nos nossos corações, nos corações dos jovens. Lástima, frequentam os sacramentos, levam uma conduta até limpa, estudam, mas a fé é morta. Cristo está vivo, diz São José Maria, porque essas pessoas às vezes, né, vão cumprindo as coisas que tem que cumprir, às vezes até com medo de se dar mal na vida, então vão fazer as coisas corretas, mas falta amor. No caso do filho mais velho, também o pai lhe fala carinhosamente, de coração a coração, convidando-o à conversão, que vai passar pela compreensão fraterna, pela abertura do seu coração ao pai, ao seu irmão. E o pai diz, era justo regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E o chama a compreensão, a abertura do coração ao próximo. Bem, vamos encerrando a nossa meditação, que Nossa Senhora nos ajude a abandonarmos o nosso egoísmo, a prepararmos bem cada confissão, a termos a consciência de como é bom estarmos na casa do nosso Pai Deus. E se alguma vez afastamos desta casa, do amor paternal de Deus por nós, que voltemos rapidamente, que descobramos a alegria do amor paternal de Deus por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.